Fala, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Se você está depositando seu tempo e a sua atenção aqui, eu sinto uma responsabilidade muito grande sobre isso, tá? Então, o compromisso que eu tenho com você sempre será com a qualidade da informação que eu vou te passar nesses vídeos e nesse canal aqui, fechou? Turma, vamos lá, mais um vídeo aqui da semana, né? Nos últimos 3, 4 vídeos, acho que foram os últimos 4 vídeos, na verdade, eu falei muito sobre esse livro aqui, né? Que é um livro que eu tô lendo, que é o do Eugênio Schwartz, o Break Advertise. Só que, cara, eu não vou documentar e eu não vou falar sobre esse livro nesta semana e nesse vídeo de hoje, por quê? Porque tem uma chance muito grande de ficar um pouco redundante, tá? Então, ele é um livro bem completo, eu falei bastante isso nos últimos vídeos, ele é um livro bem profundo, é um livro não complexo a nível de você compreender, mas a nível de profundidade de conteúdo, é um livro muito bom. Então, ao invés de eu ler várias páginas e folheando página, sem me aprofundar muito em algum tema que ele fala, eu tendo a ser um pouco mais cauteloso com relação a como que eu estudo o livro, sabe? Então, resumo disso, eu tô, sei lá, há uma semana lendo basicamente as mesmas 10 páginas, sabe? Porque eu leio, aí eu pesquiso por fora, aí eu vou escutar um podcast basicamente que a pessoa menciona aquela parte daquele livro porque eu quero entender qual que é a compreensão das pessoas, isso é muito diferente da compreensão que eu estou tendo, então acaba que eu demoro muito tempo para ler uma quantidade de páginas muito pequena. Então, sei lá, se eu for relatar e tentar deixar registrado algum conteúdo que seja com relação a este livro, tem uma chance muito grande de eu ficar um pouco repetitivo, tá? Então, na semana que vem, não sei como é que vai ser, mas pode ser que na semana que vem eu tente documentar e deixar alguma coisa mais relacionada a esse conteúdo aqui, porque eu sei que é uma coisa muito interessante e que se de alguma forma você trabalha com marketing, se de alguma forma você presta serviço aqui no digital, eu acho interessante você ter contato com esse tipo de conteúdo, tá? Então, é isso. Hoje eu quero falar sobre um tema, cara, é um conceito, na verdade, um conceito muito importante, é um conceito que, assim, meio que, sei lá, acho que foi ano passado que eu tive contato, foi ano passado, foi 2025 que eu tive contato com esse conceito, até então eu não tinha visto e não tinha escutado ninguém falar sobre isso, e quando eu fui ler, eu até peguei o livro para conseguir reler e me familiarizar um pouco mais com o tema, mas quando eu fui ler esse livro aqui do Jeff Walker, que é A Fórmula do Lançamento, tem uma parte, cara, bem no finalzinho aqui, que meio que ele já tá entrando, saindo um pouco da parte técnica do conteúdo, ele tá começando a dar mais aquela rodeada em falar um pouco mais sobre empreendedorismo, sobre marketing digital e esse tipo de coisa. Ele menciona esse custo de oportunidade, que basicamente é o quê? De uma forma muito resumida e sei lá, da definição mais simples possível, custo de oportunidade é o que você deixa de fazer, o tipo de oportunidade que você deixa de ter, qual que é a decisão que você não toma à medida que você decide escolher uma única coisa. Você tem 3 opções, você escolheu uma, então essas duas aqui elas não são mais válidas e qualquer tipo de consequência, qualquer tipo de benefício, qualquer tipo de malefício que você fosse colher, se você escolhesse essas duas aqui, não fazem parte mais da sua realidade. Então agora você tomou uma decisão, você vai colher o fruto dessa decisão, você vai seguir esse caminho e você tem que se adequar a isso e ignorar aquelas outras duas opções que estavam disponíveis para você, tá? Cara, isso é muito bom, e no conceito, assim, no contexto, na verdade, do livro, ele puxa muito um contexto para um empreendedor e para um prestador de serviço, de uma forma geral, sabe? Porque à medida que você empreende, à medida que você presta serviço, à medida que você vai, de alguma forma, crescendo, profissionalmente falando, meio que os ruídos, eles vão aumentando, né? Então você se torna uma pessoa cada vez melhor, tecnicamente falando, você vai recebendo cada vez mais, você vai ficando uma pessoa cada vez mais reconhecida, o seu trabalho, ele começa a se diferenciar muito dos outros profissionais que tem dentro do mercado. É natural que você comece a receber muitas ofertas. É natural que as pessoas te chamem para trabalhar com elas. É natural que as pessoas, a todo momento, vão surgir com novas oportunidades para você. Sei lá, uma nova visão, um novo negócio, uma nova perspectiva de você fazer talvez alguma coisa que você já faça. Então, o Jeff Walker, ele fala que todo empreendedor, cara, que se não for uma das coisas mais valiosas, é a mais valiosa, que você tem que ter muita cautela, é com o custo de oportunidade. Ser muito cauteloso com o que você emprega, principalmente o seu tempo. Por quê? Porque, sei lá, se você tem uma oportunidade boa de negócio, você coloca dinheiro naquilo, aquilo dá errado, você perdeu dinheiro. Só que dependendo da quantidade de tempo que você fica naquele negócio, você perdeu tempo. E tempo, sei lá, na definição que ele fala no livro, é vida. Então você perdeu parte da sua vida com talvez alguma coisa aqui não fosse para você tomar aquela decisão no momento e talvez não fosse o ideal para você decidir naquele momento, tá? Cara, é muito interessante falar sobre isso, é muito interessante sobre duas óticas. A primeira ótica é sobre, basicamente, um pouco mais da clareza, né? É interessante você ter conhecimento e consciência sobre esse contexto, sobre esse conceito de uma forma geral, na verdade, porque você tem um pouco mais de consciência do que, cara, o que seria interessante eu decidir aqui, sabe? Sei lá, ao invés de eu ficar em cima do muro em decidir uma coisa ou não outra, ou ficar carregando alguma coisa que eu não esteja satisfeito, ou continuar fazendo uma coisa que eu sei que de alguma forma não tá sendo bom pra mim,
como que eu decido como sair disso, pra onde eu vou, pra onde eu não vou? Cara, sei lá, eu preciso decidir, então eu não vou ficar nessas várias opções. Eu vou decidir uma coisa porque isso vai tirar um peso muito grande das minhas costas e eu vou fazer isso que tem que ser feito, sabe? Então é interessante nesse conceito de clareza, mas é interessante também a gente olhar sobre uma coisa que eu busco olhar muito, sobre, cara, sobre o lado um pouco mais, entre aspas, de consequência daquilo que você faz ou deixa de fazer. Exemplo muito, sei lá, muito familiar, talvez, aqui. É muito comum, eu tenho muita gente próxima, por exemplo, amigos meus, que, cara, trabalham em empregos que eles não gostam. Então, a pessoa, ela passa 1 ano, ela passa 2 anos, ela passa 3, e o tempo vai passando, e quando vai ver, ela tá 6 anos trabalhando no mesmo lugar, ganhando basicamente a mesma coisa, ela não tem o reconhecimento que ela acha que ela merece, ela não está tendo o desenvolvimento que ela deveria estar tendo perante todo esse contexto, todo esse tempo, sabe? Então, ela está empregando muito tempo, não é dinheiro, mas é muito tempo em uma coisa, decidindo alguma coisa, se mantendo frequente numa decisão todos os dias estar ali, numa coisa que tem uma probabilidade muito grande de gerar quase nada na vida dela, sabe? Então ela fica muito tempo em um único emprego, numa coisa que não está dando retorno, e a probabilidade de, sei lá, daqui 10, 15 anos, ela ter um retorno significativo com relação a isso, ou qualquer tipo de reconhecimento, é muito baixo, sabe? Então existe esse perigo em você não ter consciência sobre esse conceito, e você simplesmente tomando decisões, ignorando uma série de outras coisas, e se mantendo uma coisa que você não está contente, você sabe que não é bom pra você, e existe muita vantagem, por exemplo, em você ter consciência sobre isso. Assim, quando a gente fala de custo de oportunidade, pelo que eu percebo, tá? Até puxando mais pra minha realidade, assim, porque, por exemplo, eu presto serviço no digital, né? Então, presto serviço como copy, eu entro no projeto, às vezes eu vejo que não é um projeto interessante, eu saio, às vezes eu pego 2, 3, 4 projetos e eu vejo que eu não tô conseguindo dar conta, eu saio, decido focar só em um projeto, mas o que que, de alguma forma, eu tento considerar, de uma forma geral, assim, sabe? Cara, independente do que eu escolher, se eu decidir fazer uma coisa ou não, se eu decidir ficar num projeto ou não em outro, eu não vou ter garantia de resultado em nenhuma dessas coisas, mas eu tenho o quê? Eu tenho a probabilidade, né? E a probabilidade disso dar certo ou não, não é uma certeza, porém, você consegue ter uma probabilidade de, entre aspas, certeza um pouco maior à medida que você coleta um pouco de experiência, né? Exemplo, você pode ser um copywriter muito bom, você pode ser muito foda, você pode escrever bons textos, você pode ter uma capacidade enorme de fazer pesquisa, você pode ter uma capacidade muito boa de interpretar tudo e conseguir linkar, basicamente, a necessidade do mercado com uma oferta que você está escrevendo naquele momento, você pode ser o cara mais foda possível. Mas entende que se, sei lá, se você fizer parte de um projeto que é um projeto muito pequeno, no mercado muito pequeno, que as pessoas não olham tanto, meio que você não vai conseguir ter aquele desempenho, você não vai conseguir performar bem, você não vai, a probabilidade de você ganhar dinheiro é muito pouca. Ou seja, você é muito bom, mas você tá num contexto e dentro de um modelo de negócio que é muito ruim, não é um negócio muito escalável. Então, meio que as coisas elas não casam, sabe? Então, a probabilidade ela vem um pouco de você trabalhar bastante, você continuar fazendo as coisas, você faz o que você tem que fazer e você vai coletando mais experiência. Então, você vai juntando os pontos. Então, você fala, cara, sei lá, isso aqui não vai me garantir uma certeza, mas eu tenho uma probabilidade maior de dar certo nesse projeto. Por quê? Porque é um projeto grande, é um projeto que tem mercado, é um projeto que as pessoas olham muito, tem muita escala, porque dentro dos projetos que eu acompanho, das pessoas que fazem parte desse projeto aqui, eu vejo que as pessoas ganham dinheiro, então eu vejo que tem uma necessidade, e basicamente o que falta então é ficar bom. Então eu vou continuar nesse projeto, eu vou ficar bom, porque se eu ficar bom dentro desse projeto aqui, tem uma probabilidade, não uma certeza, uma probabilidade maior de dar certo, sabe? Então basicamente existe. Não essas visões, mas esses dois lados da moeda. O lado da consciência e o lado também de você não ter consciência. É muito ruim você não ter consciência desse conceito, você meio que não carregar esse conceito do custo de oportunidade pra sua vida, de alguma forma, sabe? Porque às vezes a gente só vai fazendo as coisas, cara, e aí qualquer tipo de ser humano tem uma tendência muito grande a fazendo as coisas aí, literalmente empurrando com a barriga. Então você tá no relacionamento e você não tá muito satisfeito, mas você vai empurrando, e aí você não tá nem aí, você vai, deixando, sei lá, de alguma forma, fazendo um voto de silêncio muito grande e ignorando tudo aquilo, sabe? E aí você tá num trabalho que você não tá satisfeito, mas você simplesmente decide ignorar porque você tá com medo talvez de pedir demissão, de fazer alguma outra coisa. Só que existem muitas variáveis, né? A primeira variável de tudo é a fase, né? Então, a fase ela é uma coisa que deve ser levada em consideração. Exemplo, se você tá num trabalho que você tá insatisfeito, mas você é uma pessoa que você tem 25 anos de idade, você é solteiro, você não tem filho, você mora com seus pais, você não tem responsabilidade financeira tão altas assim, você não tem responsabilidade sobre outra pessoa além de você mesmo. Cara, é um momento perfeito para você tomar qualquer tipo de risco. É um momento perfeito para você sair desse emprego, talvez, e tentar alguma outra coisa. Diferente se você é uma pessoa com 40 anos de idade, com 35 anos de idade, que tem já é uma pessoa mais madura, já é uma pessoa que já tá com a sua família, já é uma pessoa que tem 2, 3 filhos, já é uma pessoa que tem um nível de responsabilidade muito grande, sabe? Comparado a uma pessoa que não tem essa mesma realidade que a sua. Então aqui sim você tem que ser um pouco mais cauteloso, mas nessa fase você tende a ficar um pouco mais cauteloso até demais ao tomar esse tipo de a decidir tomar ou não alguma decisão, né? Por quê? Porque existe contextos e fases diferentes, né? Então, quando a gente pensa sobre o custo de oportunidade,
É muito sobre o tempo, né? É o que que você está aplicando, onde que você está aplicando o seu tempo e onde você deveria talvez estar aplicando esse tempo, a depender da fase que você está. Considera a fase que você está, cara. Você é muito novo, você está carregando uma coisa que talvez você não precisa carregar agora e é a oportunidade certa para você sair e, sei lá, tentar fazer alguma outra coisa, sabe? E às vezes você fica se limitando a isso por medo, porque você acha que não tem capacidade ou porque de alguma forma você vai se limitando, sabe? Vai juntando um monte de coisa assim que ao todo te fazem travar, de alguma forma, sabe? Então é interessante a gente olhar, e eu olho muito sobre essa ótica, sobre a ótica do tempo, né? Porque, cara, se você é novo, você tem essas oportunidades. Se você já é um pouco mais maduro, talvez você fique um pouco mais cauteloso. Mas independente da sua fase, se tem uma coisa que você vai ter, independente do que você escolher, é a consequência, né? E que seja uma consequência de uma decisão boa que você tomou, seja a consequência de decisões corretas que você tomou. Então, decida, o livro fala muito disso, decida de alguma forma empregar o seu tempo, a sua atenção em uma coisa que gere uma probabilidade maior de você alcançar. É aquilo, não tem como você ter certeza, não é uma garantia de que se eu sair de um projeto e entregar meu tempo nesse outro projeto, eu vou ter resultado, não é garantia, porque meio que nada é certo até de fato as coisas darem certo, né? Então é tudo muito incerto até de fato você conseguir ter algum possível resultado com aquilo ali, mas existe a probabilidade, né? Então qual que é a probabilidade, por exemplo, de você se manter nesse emprego que você não gosta, que é um emprego ruim, que é um emprego que você não ganha muito e sei lá, ou se manter num relacionamento que você vê que não tem futuro, qual que é a probabilidade disso dar merda? É uma probabilidade muito grande, você não precisa ser, sei lá, ter um QI muito acima da média para você conseguir ter um pouco dessa noção. E qual que é a probabilidade de você sair desse relacionamento, ou talvez você sair desse trabalho, ou você tomar uma decisão perante a sua saúde em ser melhor na sua saúde? Qual que é a probabilidade disso dar certo? É uma probabilidade um pouco maior, né? Você está se colocando mais em risco, você está se movendo mais, você está colocando o seu tempo, de alguma forma, em alguma coisa que tem uma probabilidade, gera uma probabilidade maior de você ter consequências mais positivas com relação àquilo ali, sabe? Então, cara, é um conceito muito interessante e que de alguma forma eu decidi deixar isso daqui documentado, porque tem alguma semelhança com algumas coisas que eu venho passando assim, sabe? Então, sei lá, nos últimos 4 meses, 5 meses, basicamente, eu tinha tomado a decisão de, cara, eu quero ganhar mais, então eu quero ganhar mais dinheiro, cara. Como é que eu vou ganhar mais dinheiro? Sei lá, com as competências que eu tenho hoje. Cara, eu de alguma forma não consigo entrar num projeto e a pessoa que é responsável pelo projeto olhar pra mim e falar, cara, eu vou te pagar, sei lá, R$ 10.000 porque você consegue gerar esse valor pra mim. Então, de alguma forma, você é um copy muito foda, você é muito bom, você tá na parte estratégica, você que já, sei lá, você já é um sênior muito fodido, então eu vou te pagar esse valor porque justifica. Eu não sentia que eu tinha essa capacidade ainda. Então, qual que foi a maneira que eu encontrei de ganhar um pouco mais? Crescendo na quantidade de clientes. Então eu falei, cara, eu vou pegar bastante cliente, eu vou começar aqui, sei lá, puxar bastante cliente pra mim, porque eu cobro 2.000 desse, eu cobro 3 desse, eu cobro 1.000 desse, e aí eu vou juntando e no final eu vou chegar nos R$ 10.000, que é o que eu quero chegar, que eu tenho muito objetivo de manter com muita frequência R$ 10.000 todos os meses. Só que existe um custo nisso, né? Então, ao decidir tomar essa decisão, eu decidi empregar muito mais tempo no operacionalmente falando. Então, eu decidi trabalhar muito mais. Então, eu trabalhava, sei lá, 14, 15, 16 horas por dia. Eu dormia muito pouco. Eu não tinha tempo para fazer uma coisa que eu considero que é essencial, que todas as pessoas deveriam fazer, que é, de alguma forma, você tirar um tempo para você estudar, para você, de alguma forma, evoluir, para você ter um pouco de atualização de como que as coisas estão indo no mercado, esse tipo de coisa. Então, eu não tinha muito tempo para estudar. Eu dedicava muito pouco tempo ao estudo. E eu ficava muito preso numa rotina de, cara, eu vou entregar isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer, não focando tanto na qualidade, mas mais na quantidade mesmo, então vou fazendo isso. Só que isso teve um custo. Teve a decisão que eu enxerguei de vou fazer R$ 10.000, que foi uma coisa positiva que eu consegui alcançar, mas teve o custo. E o custo disso foi, eu tive uma perda de qualidade muito grande no meu trabalho, na qualidade do meu trabalho, assim se dizer. Eu comecei, de alguma forma, as pessoas começou a associar aquela qualidade, aquele trabalho que estava sendo feito à minha pessoa. Então, eu comecei a me transformar numa pessoa que talvez não tenha um trabalho com uma qualidade tão alta. Isso começou a prejudicar um pouco a minha imagem, sabe? Por mais que seja um grupo de pessoas muito pequeno, porque eu ainda não sou muito grande no mercado, por mais que seja um grupo de pessoas minúsculo ali, eu comecei a ter um pouco dessa, entre aspas, imagem manchada, porque a qualidade das coisas que eu estava entregando não estava tão bacana. E eu comecei a pecar em muitas outras coisas na minha vida pessoal. Então, eu não tinha tempo para estudar. Cara, sei lá, todo final de semana, sábado e domingo eu tava trabalhando muito, então tinha muito pouco tempo para ficar, por exemplo, com a Camille e com o Gui. Então eu literalmente eu comecei a colher os custos e a consequência de uma decisão que eu tinha tomado. Foi um custo de oportunidade. Eu decidi empregar o meu tempo em alguma coisa e eu deixei de empregar o meu tempo em uma série de outras coisas, sabe? Até que de fato eu decidi fazer o inverso. Então eu falei, cara, eu vou deixar de fazer isso daqui, eu vou sair dessa loucura de parar de pegar vários projetos, de querer crescer minha renda com relação à quantidade de clientes que eu pego, porque eu ainda não tenho estrutura para conseguir atender essa quantidade de clientes. Então eu vou voltar e vou focar, sei lá, nenhum, no máximo, 2 projetos muito bons e que tenha a probabilidade de me gerar um bom resultado lá na frente. E aí foi isso que eu fiz. Eu tomei a decisão de empregar meu tempo nisso daqui. E aí o que aconteceu? O custo disso?
O custo disso foi que o custo financeiro na minha vida caiu muito. Então, eu deixei de ganhar quase 10 mil reais para ganhar menos 5 mil reais. E aí aconteceu que eu não tinha basicamente a mesma segurança, o mesmo, entre aspas, conforto que eu tinha naquela época, sabe? E aí, decidindo isso, eu juntei, fiz um jogo de probabilidade. Beleza, cara, de todos esses projetos aqui, qual desses projetos aqui é o projeto que me dá uma maior probabilidade de ter um resultado legal lá na frente? Cara, esse projeto, por quê? Por conta disso, disso, disso. Esse projeto, ele me desenvolve tecnicamente, ele é um projeto grande que tem gente que trabalha aqui que ganha muito grana, então muita grana, então é um projeto que ele tem escala para mim conseguir ganhar mais dinheiro, então é um projeto que ele cara, preenchido com muitas pessoas boas, gente muito competente, e se eu estiver próximo dessas pessoas eu posso conhecer ainda mais pessoas, eu posso aprender ainda mais, então ele preenche três coisas que eu considero muito importante, sabe? A capacidade de, sei lá, a frequência com que eu vou me desenvolvendo tecnicamente, a probabilidade de eu ganhar mais e o tipo de pessoa que eu tô próximo de alguma forma, o ambiente de alguma forma, né? Então eu falei, cara, beleza, esse projeto ele me entrega esses três, vou focar nesse daqui. E aí eu decidi falar não para todos os projetos, eu decidi não empregar o meu tempo em uma série de outros projetos, em talvez projetos que fossem muito bons, para focar o meu tempo e a minha atenção em um único projeto, sabe? Então, basicamente, esse é o conceito, basicamente, esse é o entendimento que eu possuo, é a maneira que eu vou me relacionando com isso na minha vida. Mas de tudo, assim, cara, que eu acho muito foda do conceito em si, é a relação de que o custo de oportunidade ele é tempo, e a gente tem que ser muito cauteloso onde a gente emprega o nosso tempo. Principalmente, tanto que o Jeff Walker ele fala isso no livro, principalmente se você tá muito no começo. O que é no começo? Você, sei lá, tem 25 anos de idade, você não tem uma experiência muito boa, você, sei lá, não tem 10 anos trabalhando na mesma coisa, então você não tem um nível de domínio muito grande com relação à atividade que você exerce. No começo é muito importante a gente ser cauteloso com relação ao tempo, por quê? Porque a gente não tem muito materialmente falando, operacionalmente falando, valor. Então o seu trabalho ele não é ainda muito valoroso. E como que você consegue desenvolver, ter um trabalho muito bem valorizado, ser um copy muito bom, ser um designer muito bom, um suporte muito foda, um vendedor muito foda, empregando muito tempo, né? Então a experiência, know-how, é basicamente você coletar, sei lá, completar ainda mais o seu repertório, a sua biblioteca de capacidades, né? Então a gente fala de empregar esse tempo. Então esse tempo ele tem que ser empregado em coisas que te valorizam nesse sentido. Cara, o que você estiver fazendo tem que de alguma forma aumentar sua capacidade técnica, de você ganhar dinheiro. Tem que aumentar muito a probabilidade de você ser muito bem reconhecido com relação ao financeiro na sua vida. E você tem que ter um controle muito bom sobre essas coisas, de alguma forma geral, sabe? Então, principalmente no começo, é muito interessante a gente ser muito cauteloso onde e com que a gente emprega o nosso tempo. Porque à medida que o tempo passa, não que as coisas fiquem mais difíceis, mas à medida que o tempo passa, é meio que da natureza humana. Se você pegar numa regra geral de 100 pessoas, 80 pessoas, à medida que o tempo passa, a pessoa ela acaba dando uma relaxada maior. Então você tem uma probabilidade maior de conseguir ter um resultado legal em alguma coisa que você está fazendo, porque você naturalmente vai desacelerando, você naturalmente vai fazendo um pouco menos, a sua idade ela vai chegando, você vai, sei lá, vai ficando um pouco mais maduro como pessoa, então você vai começando a ficar muito mais seletivo, então você já não tem tanta disposição para arriscar quanto você tinha antes. Então você tem uma série de responsabilidades que, de alguma forma, não permitem que você tome alguns riscos, sabe? Então é muito interessante. Eu sou muito cauteloso com isso e eu tento pensar muito sobre isso, mesmo não tendo tanta certeza, mas jogando muito mais esse jogo da probabilidade, de onde e com que eu vou aplicar meu tempo, de como que eu vou fazer as coisas, onde eu vou ser muito intenso, onde eu não vou ser muito intenso e no que eu preciso para agora, para focar muito bem em uma coisa que eu acho que tem uma probabilidade maior de me dar um resultado lá na frente. Exemplo, cara, eu sou muito tentado a estudar muita coisa, eu sou muito curioso. Então, por exemplo, tem até nesse ano, olha que doideira, nesse ano tem alguns vídeos aqui no canal de eu falando sobre Adam Smith, sobre Karl Marx, sobre o livro Riqueza das Nações. E são temas que eu tenho muito interesse em estudar, sabe? Eu tenho muito interesse em ler muito sobre investimento também, alguma coisa que eu não tenho uma competência tão boa. Mas, cara, qual que é a importância e qual que é o impacto que isso vai ter na minha vida de alguma forma agora, sabe? Sei lá, eu estudar Karl Marx agora, financeiramente falando, a nível de trabalho, a nível de qualidade de trabalho, que isso é muito ligado e tem muita relação com o quanto eu vou ganhar. Qual que vai ser o impacto que isso vai ter agora, sabe? Isso vai me ajudar a fechar meus clientes? Não. Isso vai me ajudar a me posicionar de uma forma melhor no mercado? Não. Isso aumenta a probabilidade de eu ganhar um pouco mais dentro do projeto que eu tô fazendo parte? Não. Então, talvez não sejam assuntos que eu devo empregar o meu tempo agora, sabe? Agora, se eu estudar sobre copy, tem uma probabilidade maior? Tem. Se eu estudar sobre marketing, tem uma probabilidade maior? Muito maior. Se eu estudar sobre empreendedorismo e vendas, tem uma probabilidade maior? Muito mais. Não é certeza, mas é probabilidade. Quando a gente fala de rotina, de você manter um comportamento com muita frequência, é probabilidade, né? Então, é basicamente isso. Sei lá, se você de alguma forma deixar algum recado, alguma coisa nesse sentido, seja cauteloso com relação às coisas que você emprega seu tempo, seja muito cauteloso com as pessoas que você anda, com que você estuda, com que você trabalha, onde você emprega muito seu tempo. Então, se você, cara, tá dentro do emprego, você não tá satisfeito por muito tempo, cara, toma a decisão de sair, aproveita que, sei lá, talvez você não tenha uma série de coisas que vai dificultar um pouco mais lá na frente. Se você, de alguma forma,
tá fazendo alguma coisa que você acha que não é correto, que você, cara, tá de alguma forma delargando, entre aspas, assim, tá adiando muito e tá muito preguiçoso com relação a isso, o tempo tá passando e o tempo é a única coisa que não volta e, de alguma forma, você tem uma probabilidade cada vez menor de conseguir ter um resultado bacana com relação àquilo, tá? Então, é isso, turma. Eu queria deixar de alguma forma registrado isso aqui, porque eu acho que entender esse conceito, não necessariamente você precisa assistir esse vídeo aqui, caralho, agora eu entendi 100% o conceito e é isso. Não, comece a pesquisar, dá uma pesquisada. Tem esse próprio livro que não é um livro que ele fala somente disso, mas no final ele fala um pouco sobre isso. Pesquise no YouTube, pesquise de alguma forma em algum outro livro. Com certeza tem livros que falam somente sobre esse assunto específico, mas tente se aprofundar um pouco mais nisso, nessa questão do custo de oportunidade, porque tem esses dois lados da moeda. Tem o lado positivo de você ter consciência sobre isso, mas tem o lado muito negativo de você não ter consciência sobre esse conceito, sabe? Então, tenta se familiarizar um pouco mais com relação a esse conceito, faz uma reflexão na sua vida e vê o que você acha que você deve decidir ou não, manter ou não, e eu acredito que de alguma forma será muito positivo para você, porque é muito positivo para mim, fechou? Então, é isso, eu vou finalizar o vídeo aqui porque eu tô com bastante coisa para fazer. Até semana que vem, uma ótima semana para você e valeu!